Os caçadores, os assobios e a bola de fogo que os perseguiu na mata. Se a mata tivesse língua, juraria que naquela noite assobiou de volta. Era começo de junho, tempo de noites frias e estreladas na Serra do Teixeira, lá nos confins da Paraíba, onde a vegetação de caatinga se mistura com o cerrado e as pedras guardam segredos mais velhos do que o povoado. Ali, 3 homens se preparavam para mais uma caçada noturna, hábito antigo, passado de pai para filho, como quem aprende a rezar. Os 3 eram conhecidos na região. Zé Bento, o mais velho, já com cabelos ralos e bigode branco, mas ainda firme no andar e na pontaria. Chico Brás, falador e brincalhão que não tinha medo de nada, até a coragem lhe faltar. E Damião do Riacho, calado, de olhos atentos e ouvidos ainda mais, desses que sabem ouvir um tatu cavando debaixo da terra ou uma nambu se mexendo em silêncio no galho. A regra entre eles era clara. Cada caçador seguia um rumo na mata, mas nunca se perdiam, porque tinham um código de assobios. Eram sempre 3 sinais, 2 curtas e uma comprida. Quando um assobiava, os outros respondiam. Assim sabiam que estavam por perto. "Vamos combinar de novo, para não dar confusão", disse Zé Bento, ajeitando o chapéu de palha já gasto. "É 2 curtas e uma comprida, tô por aqui. Se for o contrário, uma curta e 2 compridas, vem cá ligeiro." Eu sei, homem", respondeu Chico Brás, rindo com aquele jeito de quem não levava nada a sério. "Oxe, mas se eu assobiar mais alto, vai ser para espantar a assombração." Damião só fez um "ei" arrastado, meio confirmando, meio lembrando que naquela mata qualquer descuido podia custar caro. O céu estava limpo, cravejado de estrelas grandes, e a lua tinha se escondido cedo, deixando a escuridão tomar conta. O vento frio descendo da serra trazia o cheiro do sereno nas pedras e no mandacaru florido. O silêncio da mata só era quebrado de vez em quando por um grilo mais teimoso ou pelo piado distante de uma coruja. Eles seguiram por uma picada antiga, dessas abertas a facão, que serpenteava entre juazeiros, catingueiras e pés de marmeleiro. Zé Bento tomou a frente, Chico seguiu mais pela direita e Damião se embrenhou pela esquerda, cada um atento ao farfalhar das folhas secas no chão. O primeiro assobio partiu de Chico. Fiu-fiu. Fio, fino e atrevido. Zé Bento respondeu logo, e Damião também. Tudo certo. Meia hora depois, foi a vez de Damião. Fiu-fiu. Fio. Fraco, mas deu para ouvir. Os outros responderam. Quando chegou a vez de Zé Bento, ele encheu o peito e mandou o assobio bem caprichado. Fiu-fiu. Só que dessa vez, a resposta não veio dos companheiros. O som veio de um lugar estranho, lá de cima da serra, forte e cristalino, como se um outro caçador tivesse se metido na brincadeira. "Oxe", murmurou Zé Bento, franzindo a testa. Ele assobiou de novo. A resposta veio agora mais perto, e não era nenhum dos dois. Chico, lá da direita, perguntou em voz alta. "Foi tu, Damião?" "Não", respondeu o outro seco. "Eu só ouvi." "E eu também não fui", acrescentou Zé Bento, já com a nuca arrepiada. A mata ficou pesada, como se cada árvore tivesse se aproximado deles. O vento soprou mais frio, trazendo o cheiro da terra molhada, mas também um calafrio estranho, sem explicação. Os 3 resolveram se reunir num claro entre uns angicos retorcidos. Quando chegaram perto um do outro, sentiram mais segurança. Ficaram um instante em silêncio, só escutando. O coração de cada um batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Foi aí que o assobio veio de novo. 2 curtas e uma comprida. O código deles. Só que não tinha sido nenhum dos 3. "Ave Maria", murmurou Damião, fazendo o sinal da cruz. "Isso é a alma." "Deixe de besteira, homem", tentou brincar Chico, mas a voz saiu fina. "Deve ser alguém lá da vila do Jatobá pregando peça na gente." Zé Bento balançou a cabeça devagar. "Não tem ninguém nessas bandas a essa hora. E quem ia saber o nosso código?" Antes que pudessem discutir, o assobio voltou. Mais perto, muito mais perto. Como se tivesse saído de trás de uma moita ali ao lado.
Os três deram um pulo para trás, cada um esbarrando no outro, quase caindo. No meio da confusão, a lamparina de pilha que Zé Bento carregava deu uma falhada, piscando, e por um instante a escuridão ficou ainda mais pesada. As sombras dos mandacaros cresceram no chão, com espinhos compridos, parecendo dedos apontando. Foi nesse instante que eles viram. Uma bola de fogo surgiu no horizonte. Primeiro pequena, do tamanho de uma laranja, mas crescendo rápido até parecer uma cabaça luminosa. Amarelada no centro, com as bordas avermelhadas, flutuava devagar por cima da caatinga, como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. E o mais estranho, não queimava nada. Passava por entre as folhas secas, roçando galhos, e nada pegava fogo. Era luz sem calor, fogo sem chama. O assobio voltou e parecia sair de dentro da bola. Damião caiu de joelhos rezando alto. Credo em cruz! Jesus, Maria e José, livrai-nos de todo mal. Chico tentou rir, mas só conseguiu gaguejar. Oxente, se isso for alma, é alma brincalhona. Zé Bento apenas respirou fundo. Os olhos miúdos brilhavam com a luz da bola. Isso não é coisa boa, não. A esfera luminosa parou bem na frente deles, a uns 4 metros, e pulsava como se tivesse vida. A cada pulsar, o assobio vinha de novo. Fio, fio, fio. O mesmo código deles, zombeteiro. Os três ficaram imóveis, sem saber se corriam ou rezavam mais forte. O silêncio que tomou conta da clareira foi pesado como chumbo. Nenhum grilo ousava cantar, nenhuma coruja piava. Só os 3 homens de pé, parados feito estátua, encarando aquela bola de fogo que parecia brincar com eles. De repente veio o assobio. 2 curtas e uma comprida. O código. Mas dessa vez, o som não saiu de boca nenhuma que eles conhecessem. Veio direto da luz. Ave Maria, cheia de graça. Damião começou a rezar, tropeçando nas palavras de tanto nervoso. Chico Brás deu um passo para trás, a mão trêmula segurando o facão. Oxente, mas isso é fogo de gente ou é de alma? Zé Bento manteve a calma que só a idade dá, mas por dentro o coração batia que nem zabumba em noite de festa. Isso aí não é coisa desse mundo. E se for, tá zombando da gente. A luz pulsava devagar, como se respirasse. E cada vez que pulsava, o assobio ecoava, repetindo o chamado deles, o sinal que sempre usaram para não se perder. Foi então que, sem aviso, a bola avançou um pouco. Não rápido, não agressiva. Avançou como criança que dá um passo curioso. E nesse instante, os 3 se mexeram juntos instintivamente. Recuaram. Mas recuar na mata à noite é convite para tropeço. Chico foi o primeiro a cair, metendo o pé num buraco de tatupeba. Caiu com um baque, espalhando poeira. Ai, minha canela! Gritou, se levantando com dificuldade. Isso não é caçada, é castigo. Damião, tentando ajudar, escorregou numa pedra lisa e quase foi junto. Só Zé Bento manteve o equilíbrio, mas acabou pisando em cima do pé de Chico. Oxe, tu quer me aleijar, é? Reclamou o outro mancando. Se não fosse o medo, teria sido cena de comédia. Mas a bola de fogo continuava ali, parada, olhando, como se divertisse. De repente, outro assobio veio. Não da frente, não de longe, mas bem perto, atrás deles. Os 3 se viraram ao mesmo tempo. Nada. Só o escuro, as silhuetas retorcidas das catingueiras, o silêncio. Corre! Gritou Zé Bento. Pra dentro do mato! E correram. A lamparina de pilha mal iluminava o chão pedregoso, e cada passo era um risco. Os espinhos do chique-chique arranhavam as roupas, os galhos batiam nos rostos, o chão irregular fazia cada um tropeçar a cada 10 passos. O assobio não parava. Às vezes vinha da direita, às vezes da esquerda. Às vezes parecia no ouvido, tão perto que dava arrepio. Isso é gente de outro mundo, gritou Damião entre rezas e tropeços. Valha-me Nossa Senhora das Candeias. Chico, desesperado, prometia alto. Se eu sair vivo, nunca mais caço de noite. Nunca mais assobiu nem para cachorro. Zé Bento tentava manter a calma, mas o corpo já não obedecia. O coração parecia que ia rasgar o peito. E a bola? A bola vinha atrás. Flutuava, lenta, mas nunca ficava longe.
E o mais terrível era que, mesmo passando rente aos galhos secos, nada queimava. Em certo momento, a esfera passou por cima de um pé de marmeleiro seco. Eles esperaram ouvir o estalo, o cheiro de brasa, o fogo subindo. Mas nada aconteceu. O galho continuou ali, intacto. Era fogo que não queimava. Isso é mãe do ouro, é luzerna, é coisa antiga, disse Zé Bento arfando. Eu já ouvi falar desses fogos que andam de noite, mas nunca pensei que fosse me seguir. Damião tropeçou de novo e caiu de joelhos. Tentou levantar, mas a perna não respondeu de imediato. Olhou para a bola que se aproximava e gritou: "Sangue de Cristo tem poder." Chico, mesmo em pânico, ainda achou espaço para resmungar. "Se essa luz quiser brincar, que brinque sozinha. Eu já estou me acabando aqui." E continuaram correndo sem rumo, com a sensação de que a mata estava mudando ao redor deles. Cada trilha parecia se repetir. Cada pedra parecia a mesma. Cada árvore tinha o mesmo formato retorcido. A mata que eles conheciam como a palma da mão já não era a mesma. Correram até que as pernas começaram a pedir arrego. O suor escorria pelo rosto, a boca seca rangia de sede, e o coração parecia mais tambor de zabumba em festa de São João do que órgão humano. Pararam um instante para recuperar o fôlego, mas o silêncio foi pior que a corrida. Foi então que o assobio veio de novo. Dessa vez, não era só uma voz. Eram várias, como se muitas bocas invisíveis tivessem aprendido o código deles e agora zombassem, repetindo o som em coro. Fio, 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 fio. O som vinha da direita, depois da esquerda, depois da frente. E por um momento pareceu vir de cima, como se as estrelas também estivessem assobiando. Ave Maria Puríssima! Damião se ajoelhou ali mesmo, começando uma ladainha atropelada. Pai nosso que estais no céu. Ave, credo em cruz. São Bento, fecha o corpo, Nossa Senhora, clareia os caminhos. Chico, mesmo apavorado, soltou um riso nervoso. Se tu rezar tudo de uma vez assim, não tem santo que entenda, homem. Cala a boca, Chico, ralhou Zé Bento, mas a voz também tremia. Reza é reza, até atrapalhada. Foi então que a bola de fogo reapareceu, desta vez mais baixa. Não estava mais sobre as copas das árvores. Agora flutuava pouco acima do chão, como se os seguisse de perto, feito cachorro curioso. A luz era intensa, mas estranha. Não iluminava como deveria. Ao redor dela, a mata ficava em sombra, como se a luz fosse só para eles. E o mais assombroso, não queimava nada. Passou rente a um galho seco de catingueira. Nada. Rente a uma moita de capim que deveria pegar fogo num estalo. Nada. Era como se fosse apenas aparência, fogo sem calor, brasa sem chama. Isso não é coisa boa, murmurou Zé Bento, apertando o facão nas mãos. Ah, isso é coisa de outro mundo. Chico, que vinha mancando da queda anterior, bufou. Pois se for de outro mundo, que volte para lá. Mas a valentia se desfez no mesmo instante, quando a bola deu um pulo para a frente, rápido, ficando a poucos metros deles. Os três recuaram ao mesmo tempo, tropeçando uns nos outros. Damião caiu sentado, levantando poeira. Zé Bento quase foi junto, mas conseguiu se segurar num tronco. Chico caiu por cima de Damião, esmagando o pobre. "Sai de cima, criatura!" Damião se debateu. "Eu é que não queria cair!" respondeu Chico, tentando se levantar, a cara suja de pó, mas o olho arregalado de medo. Se não fosse a situação, seria cena de comédia pura. Mas a bola ficou ali, pulsando. E a cada pulsar o assobio vinha de novo, como se risse deles. "Fiu, fiu, fiu. Tá zombando da gente", disse Zé Bento, a voz embargada. "Tá fazendo troça do nosso sinal." Eles se levantaram como puderam e tentaram seguir por outra trilha. Mas a mata parecia mudar a cada passo. O caminho que deveria levar para o açude agora terminava no mesmo lugar. A pedra que marcava o início da bifurcação apareceu de novo, como se tivessem dado a volta sem perceber. O pé de juazeiro, que ficava mais adiante, estava agora atrás deles. "A gente tá rodando em círculo",
percebeu Damião suando frio. Mata tá se virando contra nós. Zé Bento olhou em volta, o rosto cansado e sério. Não é a mata. É essa coisa que tá brincando com a gente. Nesse momento, Chico deu um passo em falso e enfiou o pé num buraco de tatu. O grito foi tão alto que deve ter acordado até as almas do cemitério de Teixeira. Ai, minha perna! Eu quebro hoje, eu quebro! Choramingava, tentando puxar o pé preso. Zé Bento e Damião correram para ajudar. O facão de Damião serviu para abrir a entrada do buraco e soltar o pé de Chico. Quando enfim conseguiram, o cabra se levantou mancando e ainda teve coragem de resmungar. Já tô vendo que vou voltar para casa carregado. Se voltar... A bola de fogo se aproximou ainda mais, como se observasse a cena com interesse. Então, sem aviso, outra bola surgiu atrás deles. Menor, mas igualmente brilhante. Agora eram duas. Uma à frente, outra atrás. E os assobios se multiplicaram num coro zombeteiro, ecoando de todos os lados. Os três caçadores ficaram cercados. E a sensação era de que a noite nunca acabaria. A respiração dos três já estava ofegante, os passos pesados. O suor encharcava as camisas, escorria pelo rosto, pingava do queixo. O sertão, que de dia era seco e quente, à noite parecia uma panela de pressão sem tampa, abafado, sem vento, e agora cheio de luz, que não era de lamparina nem de lua. Aquela bola de fogo maior os vigiava na frente, enquanto a menor, atrás, parecia empurrá-los para dentro do labirinto de galhos e pedras. E o pior eram os assobios. Não era mais um só, não eram dois. Eram muitos. Dezenas de assobios ecoavam por toda a mata, repetindo o mesmo código deles. Duas curtas e uma comprida, mas às vezes inventando outros. Como se quem estivesse do outro lado tivesse decidido brincar de inventar moda. Fio, fio, fio. Fio, fio, fio. Ora vinha da direita, ora da esquerda. Ora parecia sair debaixo da terra, ora descer do céu estrelado. Havia momentos em que o som parecia nascer dentro da cabeça deles. Isso não é de Deus, não, sussurrou Damião, os olhos arregalados. Isso é gente do outro mundo. Cala a boca, Rome! Chico tentou interromper, mas a voz falhou. Se for para morrer, não me diga como. E tropeçou outra vez, agora num toco de pau-ferro. Caiu de cara no chão, levantando poeira. A riégua, praguejou, cuspindo terra. Essa mata hoje não me quer de pé, não. Zé Bento estendeu a mão e o ajudou a levantar, mas o próprio velho estava cambaleante. A gente não tá mais na mesma mata, não. Isso aqui virou um mundo que não conheço. De fato, tudo estava estranho. O chão, que deveria ser de terra batida, agora parecia coberto de pedras lisas. As árvores pareciam mudar de lugar. A lua, quando aparecia por entre as copas, parecia se mover mais rápido do que deveria. E as bolas de fogo continuavam. A maior, sempre na frente. A menor, sempre atrás. Ambas pulsando como se respirassem. Foi então que um cheiro invadiu o ar. Cheiro de café coado na hora, forte e doce, com açúcar mascavo. Um cheiro impossível. Ali não havia casa, não havia fogão, não havia fogo de brasa. Tu tá sentindo? Perguntou Chico, parando de repente. Tô, respondeu Damião, engolindo seco. É café. Zé Bento fechou os olhos e respirou fundo. Isso é para enganar a gente, para distrair. Não se deixe levar. O cheiro sumiu tão rápido quanto veio. E no lugar dele o assobio voltou, mais forte. Agora, parecia que alguém estava logo atrás deles, a menos de 2 metros. Os três se viraram ao mesmo tempo, prontos para encarar o que fosse. Nada, só a escuridão. Só a sombra das árvores. Só o silêncio zombeteiro. Foi então que um assobio ecoou do lado da orelha de Zé Bento, tão perto que ele deu um salto para trás, esbarrando em Chico e Damião. Os três caíram juntos, num embrulho de braços e pernas, se batendo, se empurrando, praguejando. Sai de cima, Chico. Haduteste, gritou Damião. Eu é que não queria cair, desgraça, respondeu o outro, tentando se levantar. A cena, se não fosse pelo medo, seria de arrancar gargalhadas. Mas o riso não vinha, só o pavor. Quando enfim conseguiram se levantar, perceberam que estavam novamente no mesmo ponto onde haviam começado. A mesma clareira,
O mesmo tronco caído, o mesmo galho seco em forma de cruz. Eles estavam rodando em círculos, e não por falta de rumo, mas porque a própria mata parecia estar brincando com eles. Isso não é só fogo, murmurou Zé Bento. Isso é coisa de encantado. A mata virou contra a gente. Damião voltou a rezar, agora em voz alta, para ver se o coração acalmava. São Jorge, cavaleiro valente, protegei este pobre caçador. Chico, suado e trêmulo, completou com humor nervoso. Se São Jorge não vier, pelo menos mande o cavalo, que eu monto e fujo. E os três seguiram, mesmo sem saber para onde. A mata já não obedecia às suas lembranças. Cada passo os levava para mais longe do que conheciam. E a certeza de que estavam perdidos na própria casa doía mais que qualquer arranhão de espinho. As bolas de fogo os seguiam, pacientes. E os assobios não paravam. Zombeteiros, invisíveis, impossíveis. A noite já ia alta. Ou talvez nem fosse noite mais. Talvez fosse uma eternidade enrolada em escuridão. Os três homens não sabiam dizer quanto tempo corriam, rezavam, tropeçavam e voltavam para o mesmo ponto. As pernas pesavam como chumbo, os olhos ardiam de tanto esforço, e o peito parecia que ia rasgar de tanto arfar. E as bolas de fogo continuavam. Agora eram três, a maior, sempre à frente, iluminando um caminho que não existia. Uma média, rondando pelos lados, às vezes perto, às vezes sumindo entre os galhos. E a menor, atrás, como se empurrasse os caçadores para dentro do labirinto da mata. Cada bola pulsava como coração vivo, e cada pulsar vinha acompanhado de um assobio. Fio, fio, fio! O código deles. Repetido, multiplicado, sombado. Eu não aguento mais, confessou Chico, a voz embargada. Meu corpo não obedece mais. Que? Continua, homem! Ralhou Zé Bento, mesmo com o rosto pálido. Se parar, a gente vira comida de alma. Damião tropeçou de novo, caindo de joelhos. O joelho abriu num corte. Sangue escorreu. Ele ergueu a mão para o céu e gritou: Nossa Senhora das Candeias, clareia meu caminho. E foi então que, por um instante, tudo se iluminou. As três bolas se juntaram, formando uma só, enorme, iluminando a mata inteira. Mas não havia calor. Não havia cheiro de queimado. Não havia nada além da luz estranha, fria, zombeteira. E no clarão, eles viram coisas que não queriam ver. Sombras passando entre as árvores. Silhuetas de homens, mulheres e até de crianças, caminhando rápido sem tocar o chão. Os vultos não tinham rosto. E cada um assobiava. Dezenas, talvez centenas de assobios ecoaram juntos. Um coro arrebatador, impossível de suportar. Chico tapou os ouvidos, desesperado. Eu não quero mais ouvir. Zé Bento caiu de joelhos, as mãos tremendo, tentando rezar, mas a boca não obedecia. Damião chorava como menino, as lágrimas misturadas com o suor e o sangue. Foi então que o cheiro voltou. Cheiro de café, forte, fresco, doce, mas agora misturado com cheiro de fumo de rolo e de bolo de milho, como se uma casa inteira tivesse surgido ali perto. Eles olharam em volta, esperando ver luz de candeeiro, gente sentada em cadeira de balanço. Nada, só o clarão da bola de fogo. E os vultos passando. Isso não é mundo, não, murmurou Zé Bento com voz fraca. Isso é o outro lado. Tentaram correr de novo, mas o corpo já não obedecia. Chico arrastava uma perna. Damião mal conseguia ficar de pé. Zé Bento cambaleava a cada passo. Os assobios, em vez de parar, só aumentavam. Eram como gargalhadas invisíveis. Cada nota parecia cutucar o coração deles, zombando, brincando, como um menino malcriado puxando o rabo de cachorro. Eu não consigo mais, disse Chico, se apoiando numa pedra. Prefiro cair aqui do que correr para lugar nenhum. Zé Bento olhou para os dois companheiros, depois para a bola de fogo. Os olhos miúdos, cansados, refletiam a luz amarela. Pois então que seja, murmurou. Se a gente for morrer, que seja juntos. Damião se benzeu mais uma vez, murmurando palavras desconexas, um misto de Pai Nosso, Ave Maria e promessas apavoradas. Chico tentava rir, mas o riso era seco, nervoso, quase um soluço.
As bolas de fogo se aproximaram, as três ao mesmo tempo, formando um círculo em volta deles. O clarão era tão forte que as sombras no chão pareciam dançar. E os assobios agora vinham de dentro da luz. Um coro sem boca, sem pulmão, sem gente. Um coro de outro mundo. Os três caçadores fecharam os olhos. Esperaram o pior. Mas o pior não veio. Veio o cansaço. Veio a rendição. O corpo pediu trégua, e eles simplesmente caíram no chão, vencidos, exaustos, sem mais forças para lutar. E ali, deitados no meio da mata que já não reconheciam, começaram a adormecer. Um sono pesado, inevitável, embalado pelo coro dos assobios e pelo clarão da bola de fogo. O corpo humano tem limite, mesmo quando a alma se desespera. E naquela noite, os três caçadores chegaram no ponto em que medo já não movia mais as pernas. Tinham corrido, tropeçado, rezado, prometido mundos e fundos, mas nada adiantava. As bolas de fogo estavam sempre ali, os assobios sempre zombando. A clareira em que pararam parecia igual a todas as outras por onde haviam passado. Pedras soltas, galhos secos, sombras retorcidas. Mas ali, de algum jeito, parecia haver resignação. A mata não os deixava sair e o corpo não aguentava mais. Zé Bento foi o primeiro a se sentar. As mãos tremiam, o peito arfava. Eu não dou mais um passo, não. Se quiserem me carregar, carreguem. Damião, que ainda tentava rezar, caiu de joelhos ao lado dele. As palavras saíam embaralhadas. Padre Inciso, me valha. São Jorge, fecha meus caminhos. Deus me guarde. Ave Maria cheia de graça. Chico, mancando, ainda tentou fazer graça para esconder o medo. Se algum santo quiser aparecer, que venha montado num jegue, que eu subo atrás. Mas ninguém riu, nem ele mesmo. As três bolas de fogo agora cercavam a clareira. Não avançavam, não recuavam. Ficavam pulsando como se observassem, esperando. E cada pulsar vinha com um assobio, repetindo o código deles, zombando de novo e de novo. Zé Bento deitou no chão cansado. O chão duro parecia cama de algodão, de tanto que o corpo pedia descanso. Chico caiu ao lado, resmungando promessas que não sabia se ia cumprir. Damião ainda tentou resistir, mas o sono foi mais forte que a reza. Deitou-se também, cruzando os braços sobre o peito. Antes de fechar os olhos, Chico não resistiu. Assobiou baixinho, fio, fio. Fio, o código. A resposta veio imediata, mas dessa vez distante, quase suave, como se a mata tivesse se afastado para deixá-los dormir. E assim adormeceram, pesado, sem sonhos, ou talvez sonhando com coisas que não ousariam contar. A última coisa que ouviram foi o eco dos assobios, já longe, já sumindo, misturado com o pulsar frio das bolas de fogo. O galo já cantava longe, em algum sítio perdido da serra, quando os três abriram os olhos. A claridade da manhã veio como uma bofetada doce, mas confusa. Por um instante, nenhum deles soube onde estava. A lembrança da noite anterior parecia um sonho ruim, misturado a rezas e tropeços. Mas bastou levantar a cabeça para perceberem que não estavam mais na mata. Estavam ao lado da pista. O asfalto negro corria preguiçoso diante deles, a uns poucos passos de distância. E o sol já se levantava quente, dourando as pedras e os arbustos da beira da estrada. «Oxente!» murmurou Zé Bento, passando a mão no rosto. «Como é que a gente veio parar aqui?» Damião se levantou devagar, sentindo as pernas pesadas, o corpo dolorido. Olhou em volta, ainda zonzo. Eu não sei. Eu me deitei na mata. Eu tenho certeza. Chico, que ainda estava estirado no chão, bocejou alto, como quem acorda de ressaca. Pois eu só sei que dormi. Se me trouxeram, foi nos braços dos anjos, ou nos braços de coisa pior. Foi então que viram. Ali, bem ao lado deles, arrumada com capricho, estava toda a caça que não tinham conseguido pegar durante a noite. Preas, nambos, 2 tatuspeba amarrados, até uma mocó enrodilhada, como se alguém tivesse preparado uma feira de bichos. Tudo inteiro, sem sinal de tiro, sem sangue espalhado, sem marca de faca, como se tivesse sido deixado ali de propósito. Os três se entreolharam, o silêncio pesado. Nenhum sabia o que dizer. Zé Bento se abaixou, tocou um dos tatus.
Estava frio, seco, como caça abatida de madrugada. Ergueu os olhos para os outros dois e balançou a cabeça incrédulo. Eu nunca vi coisa igual. Nunca. Chico engoliu em seco, tentando achar coragem para brincar, mas a voz saiu séria, quase solene. Se foi a mata que caçou por nós, então a gente deve um favor que não sabe pagar. Damião bateu no peito 3 vezes, fechando os olhos. Eu vou cumprir minha promessa. Vou acender vela para Padim Cisso, para Nossa Senhora, para todo santo que quiser receber. O silêncio da manhã foi cortado pelo ronco de um caminhão subindo a serra. O motorista diminuiu a marcha ao ver os 3 homens parados à beira da pista, olhando para a caça arrumada. Baixou o vidro e gritou: "Ei, vocês! Estão aí desde que hora?" Eu passei de madrugada e vi 3 clarões na serra e assobio que não acabava mais. Os caçadores se entreolharam outra vez sem resposta. Nem eles sabiam explicar. O caminhão seguiu adiante e os 3 ficaram parados, olhando para a pista, para a caça e para o céu claro. Nenhum assobio se ouvia mais, nenhuma bola de fogo, só o vento frio da manhã descendo da serra. Zé Bento respirou fundo, erguendo os olhos para o horizonte. A mata tem seus mistérios, e quem entra nela de noite tem que estar pronto para respeitar. Chico baixou a cabeça, ainda trêmulo. Damião, calado, apenas fez o sinal da cruz. Recolheram a caça, ajeitaram-nos em Borná e seguiram caminho pela pista. Mas cada um sabia, no fundo da alma, que jamais voltariam a caçar do mesmo jeito. Porque naquela noite, a mata havia respondido com a própria língua deles. E quando a mata responde, é melhor ouvir e calar. Essa história é real e mais comum do que você imagina. Me conta, já ouviu ou viveu algo assim?